Olá, bem-aventurados! Amanheceu. E quando amanhece, é hora da gente fazer o nosso devocional, a nossa consagração, a nossa entrega ao Senhor. Separar a nossa vida, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos pensamentos e principalmente o nosso coração, a nossa alma. Nossa vida numa totalidade para Deus. Consagrar é separar, entregar, ofertar, né? Para o nosso Deus, para que nós possamos ter um dia abençoado, um dia protegido pelo poder, pela mão e guiado pela mão do Senhor, né? Andando debaixo das asas do Senhor, encontrar abrigo debaixo das asas. Hoje eu queria compartilhar com você um salmo muito interessante, Salmo 34. A bondade de Deus, vai dizer. E aqui o salmista diz: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a grandeza, louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege dos perigos. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem e procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor a livra de todas. Preciso dizer mais alguma coisa, gente? Não. É um salmo autoexplicativo, né? Para a gente iniciar a nossa semana reconhecendo e agradecendo a Deus pela sua bondade. Porque você viu que ele não desampara quem segue os seus ensinamentos, quem é honesto. E ele está sempre ali ajudando o aflito, o necessitado. Ele livra do laço do passarinheiro. Ele nos cobre debaixo das tuas asas. Ali nós encontramos abrigo. E aqui uma resposta que a gente pergunta muito. Ontem eu ouvi isso na escolinha dominical. Uma irmã falou que ela foi questionada na rua por uma pessoa quando ela estava evangelizando, que a pessoa falou, por que se Deus existe mesmo e esse Deus é tão bom, por que ele permite que a gente passe por tantas aflições? Olha a resposta aqui, gente, ó. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor a livra de todas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor, entendeu? Aqui ele fala, quer aproveitar a vida? Que isso quer aproveitar a vida, querem viver muito e ser felizes, então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Deus não se agrada dos mentirosos, dos desonestos, dos perversos, daqueles que procuram, daqueles que se alegram em fazer o mal para o outro, entendeu? Um salmo muito profundo, vai falando da bondade de Deus, do cuidado com Deus, ele vai falando que clamou nas suas aflições no dia da angústia e o Senhor o ouviu, ele nos ouve. Deus fez isso comigo nos meus momentos de angústia, de aflição, de choro. Deus ouviu, Deus me socorreu, trazendo de novo a vida, trazendo a alegria, me dando a
paz que excede todo entendimento, meio a todos os problemas que a gente vem enfrentando, porque viver com Cristo não é ter problemas, não é viver sem problemas, não, é passar, como o salmista disse, por aflições, mas quando entregamos a nossa vida para Deus, Deus nos livra de todas as aflições, e as lutas vêm para nos moldar, para nos trazer experiência e nos levar mais pertinho de Jesus, para que a gente exercite a nossa fé. Foi a leitura de ontem, né, do domingo, para a gente exercitar a nossa fé e colocar a nossa confiança em Deus. E principalmente, hoje é segunda-feira, começando a semana, o melhor jeito de agradecer a semana, gente, o melhor jeito de começar a semana é agradecendo a Deus pelo privilégio da gente ter acordado, pelo privilégio da gente ter condições para trabalhar, ter um emprego, ter uma casa, entendeu? Ter filhos para você cuidar, para cuidar do seu marido, da sua esposa, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus bichinhos de estimação, te dando saúde, alegria, paz, te sustentando, guiando você, que você tenha uma semana abençoada, um dia repleto de bênçãos e que o Senhor livre o seu caminho dos perigos, de toda artimanha do inimigo e que você seja bem-sucedido, feliz e procure. Leia esse salmo, medite e agradeça a Deus, porque Deus, Ele é um Deus bondoso e Ele cuida. Ele sempre cuidou de nós, gente. Deus não nos desampara, mas para isso é preciso confiar e entregar o nosso caminho totalmente, não é só metade não, totalmente ao Senhor. Então entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, a sua boca, todo o seu corpo, toda a sua alma para Deus. Consagre-se ao Senhor, separe-se para Deus. E você vai ser bem-sucedido. Porque quando estamos com Deus, meu querido, nós não precisamos temer. A quem temerei, Senhor, se tu estás comigo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E o nosso Deus é um Deus muito bom, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, entendeu? Um Deus que nos dá, que nos abençoa, que cuida de nós. E essa é a mensagem para você, que você comece a semana debaixo da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, entendeu? Tenha uma semana abençoada com Jesus Cristo.